Pelo carinho também. E a gente segue falando sobre o calor, né? A consequência que o calor traz na nossa saúde, né? A gente já falou sobre estresse térmico. A doutora Maikele Simes, médica, continua aqui com a gente. Tem várias perguntinhas, deixa eu começar com uma aqui, que era de uma mamãe preocupada com o bebê. Ela perguntou, ela falou, deixa eu abrir aqui. Meu filho tem 1 ano. É a Márcia do Presidente Médici. Márcia, obrigada pela participação. Meu filho tem 1 aninho. Posso ligar o ar-condicionado ou o ventilador? Faz mal? Ela está perguntando. Na verdade, é um mito que o ar-condicionado faça mal para a criança. Ele faz mal para qualquer pessoa se tiver em temperaturas extremas que não gere conforto. Eu e meu marido vivemos em conflito, às vezes, porque ele quer muito mais frio do que eu. Mas se a gente tiver numa temperatura base, em torno de 20 a 22 graus, você até 23, que é o que as mulheres em geral sentem mais confortáveis, não vai ter problema nenhum. E as crianças também. Você tem que lembrar de colocar a mão e sentir o seu filho. Coloca a mão nele e veja se ele está numa temperatura agradável, né? E isso aí é respeitar a fisiologia de cada um. Mas é um mito isso de que faria mal. Mas é que tem sempre limpinho, né? Os filtros, aquela coisa toda, né? Eu estava aqui pensando no calor, né? Sim. Mas na ideia dos filtros da manutenção, em função de que eles podem acumular ácaro, sim, e podem piorar o sistema imunológico, aumentar o risco de rinite, de doenças respiratórias, assim por diante. Isso, com certeza. E o ventilador? Pra mim, eu acho que o ventilador faz mal. Eu sempre tenho sinusite, sempre tá ganhando tosse, essas coisas assim. Não funciona pra mim o ventilador. Pois é, o ventilador, na verdade, ele te dá uma sensação de alívio térmico, porque ele faz com que você perca calor mais fácil, mas ele acaba aquecendo o ambiente ao teu redor. Então, no final da noite, por exemplo, o ventilador, pelo motor, pela produção de calor, ele aquece o ambiente. Então, ele não faz a função que a gente gostaria. E muitas pessoas têm isso, Fábio, de ter rinite, ter infecções respiratórias, porque é um vento sendo jogado com tudo que tem no ambiente em cima de nós. Então, isso realmente aumenta o risco de doença respiratória. Não sou tão maluca assim. Não. Olha só, tem gente elogiando. Ótima matéria, Fabiana. É muito boa essa doutora, viu? Elogiando aqui o nosso assunto. Obrigada. E a nossa profissional aqui de hoje também. Vamos ver, tem mais perguntinhas. Dizem que quando estamos com o corpo muito quente, não devemos tomar água gelada, devido ao risco de um choque térmico. Verdade, doutora? Nós estávamos falando disso antes. Na verdade, na medicina a gente não usa esse termo. Choque térmico não existe, né? Essa mudança brusca de temperatura pode ser adaptada, depende de cada um. Eu, por exemplo, adoro no calor tomar uma água fria. E isso não causa nenhum problema. Mas existem pessoas que se sentem desconfortáveis. A temperatura ideal da água é a temperatura ambiente. Nessa lógica de 20, 22 graus, não dos 30, né? Mas dos 20, 22 graus. Essa é a Mas um pouquinho mais gelada também não vai fazer. Não tem problema nenhum. Na verdade, refresca, Pois é, choque térmico, uma outra dúvida que muita gente tem. Por exemplo, está caminhando na rua agora em Chapecó, 31 graus, aquela sensação, né, de 36, 37, entra num estabelecimento comercial muito gelado. Isso pode fazer mal? Pode, mas não na forma de choque térmico. Pode fazer mal no sentido de que essa mudança de temperatura pode piorar o meu sistema imunológico. Piorando o meu sistema imunológico, eu fico mais suscetível a pegar uma infecção, a adoecer. Mas não é a temperatura em si, é o que ela faz com o meu corpo. Né? Tá certo. A Karine está participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Karine. Obrigada pela participação. Gostaria de saber se o calor influencia em pessoas com ansiedade e ou depressão. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora. Tem muitos estudos que falam que o calor, ele pode gerar, ainda mais com o desconforto, eu posso ficar mais ansioso e mais agitado. A depressão é uma doença que normalmente piora muito no frio, não no verão. Então, os países em que há temperaturas extremas de frio, isolamento, há um número maior de deprimidos e há realmente um risco maior de suicídio. Por isso costuma acontecer no inverno mais também. Então, a depressão tem uma relação de piora da doença no inverno e a ansiedade no calor, a gente realmente fica mais ansioso, mais angustiado. Mais estressado mesmo. Mais estressado. Ó, a Luciana está participando com a gente também. Obrigada, Luciana. Tem uma criança especial. Quando está muito calor, chega a fazer temperatura de 38, muito rápido. Aí refresca com roupas leves, climatiza o ambiente e volta logo ao normal. 36 por aí. Acho que ela está falando até de temperatura do corpo da criança, agora que eu entendi. Se a senhora pode falar um pouco sobre isso. Obrigada, Luciana. Sim, em crianças, eu tinha citado isso antes também, em crianças, como elas têm a regulação térmica ainda em desenvolvimento, elas são suscetíveis à temperatura do ambiente. Então, se tiver muito frio, elas podem fazer hipotermia, e se tiver muito quente, elas podem fazer febre. E tu vê, as mães, na época que eu até fazia plantão, a gente recebia muitas mães, as crianças
crianças com calor, com febre, as mães agasalhando, botando roupa nos filhos, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a criança é suscetível. Tem que deixá-la com menos roupa, que o corpo dela consegue lidar com o calor melhor. Olha, tem bastante gente aqui que é fã da doutora, fã do Vermais e fã da doutora. Olha aqui, o Irineu da Silva mandou fotos nossas aqui e disse parabéns a vocês, sempre escolhendo assuntos e profissionais certos para levar no programa. Parabéns, sempre orientando bem o povo. Irineu, obrigada pelo carinho, né, doutora? É bom a gente fazer bem assim para as pessoas também, né? Tinha outro aqui também, ó, a doutora Maikele, fiz o pré-natal com ela há 11 anos, não botou o nome aqui, mas ela tá falando que é uma ótima profissional. Que bom, né? Então, só pra gente encerrar agora, a doutora Maikele é médica da família, né? Eu acho que é uma profissional que tá faltando aí hoje em dia, né? A gente pode falar sobre esse assunto, né, doutora? Podemos. Que acompanha tanta gente, assim, desde lá do comecinho, né? Sim. Falávamos disso antes, até no intervalo, né? Pra gente encerrar, então, as principais orientações pra gente não sentir tanto a nossa saúde, não ficar tão prejudicada com esse calor, doutora. Então, no geral, o ideal é que a gente possa, Fábio, nessas temperaturas, primeiro se acalmar, né? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando. Não vai adiantar de nada. Que não vai adiantar de nada, vai deixar a gente ainda mais estressado. Então, primeiro se acalmar. Segundo, tomar água, fazer atividades ao ar livre no final da tarde, passar um tempo com a família, comer alimentos leves, tomar mais água, aproveitar o clima e olhar o bom que o verão traz, porque se expor ao sol também melhora a produção de vitamina D, então não é só ruim esse calor todo. Obrigada por ter vindo, doutora. De nada, mas a gente refresca obrigada um pouquinho. Até a próxima, então. Obrigada. Gente, beijo pra quem tá em casa, uma excelente tarde pra você. Ver mais volta amanhã, viu? Beijo, até